Bom pessoal, tudo bem? Hoje a gente está aqui em mais um vídeo para conversar com vocês um pouco e discorrer sobre esse tema que é um tema que a gente vem enfrentando, nós como leitores todos os dias, que é a ressaca literária. Hoje eu separei aqui 5 livros que me causaram ressaca literária porque foi bastante complicado passar por isso, seja por motivos bons, seja por motivos ruins. Há sempre aqueles livros que te causam um desgosto de ler outros livros no final, seja porque você leu uma coisa muito boa e nada vai se equiparar àquilo, ou seja porque você leu uma coisa muito ruim e você tá com vergonha da leitura e você não quer mais ler nada. Então, motivos e motivos, a gente vai hoje com uma lista de 5 livros que me causaram ressaca literária no final do ano de 2022 e no começo do ano de 2023. Então, vamos comigo. De início, já quero falar pra vocês que estão tendo alguns barulhos aqui, algumas coisas, tá meio instável as coisas, então estejam preparados para ouvir barulhos de passarinhos, barulhos de coisas, cadeiras e não sei o que, mas tá tranquilo, vamos seguir com o vídeo normalmente. Primeiro, Neuromancer. Neuromancer eu li em janeiro de 2023 e foi uma das leituras mais complicadas que eu já tive, por inúmeros motivos. Eu tenho um vídeo só sobre isso, vou botar num cardzinho aqui, ou aqui, eu não sei, acho que aqui. E você pode ver o vídeo lá completo, mas um panorama por cima foi um pesadelo porque muitas coisas não davam pra entender, muitas coisas você até entendia, mas não sabia meio que porquê, então você não entendia, tá? Tipo, entendi, mas tô compreendendo. Foi um livro meio estranho porque talvez tenha sido tema ou eu não esteja completamente preparado para ler um livro daqueles, mas era um livro de 80 e isso não interfere em nada se é um livro antigo ou se é um livro novo, mas ainda assim foi um livro que me incomodou pela forma como ele foi escrito, pela forma que ele era levado, sabe? Eu diria que talvez o autor tenha livros melhores, talvez o autor tenha coisas melhores e talvez tenha pessoas que amam esse livro. Deve ter, porque esse livro tem muitas premiações, mas pra mim não me causou muita felicidade, tanto que eu demorei um tempo até conseguir engrenar em outra leitura, até conseguir encaixar outra coisa nova, porque eu realmente não via como se fosse... se eu tivesse lendo livros muito bons, porque foi uma sequência de livros meio ruins, e aí eu fiquei meio complicado da cabeça, então me deixou ruim. Então eu não aconselho pra vocês, quer dizer, se vocês quiserem ler pra falar mal ou pra falar bem, pra achar a sua própria opinião, leiam. Isso é importante, mas eu mesmo não gostei. Segundo livro, Os Dois Morrem no Final. Os Dois Morrem no Final eu li em outubro de 2022 e é um livro, não me crucifiquem, eu digo isso de jeito bom, é um livro tão bom que me deu problema para ler outros livros em seguida, principalmente porque é um livro meio ruim, meio, não ruim, mas um livro que me deu meio agonia, que é o livro que eu vou falar depois no terceiro, mas Os Dois Morrem no Final foi um livro tão bom, um livro que deu uma jornada o início, meio e fim tão completinho, tão certinho, que me deu até agonia de ler outros livros e ver que não eram todos dessa forma, sabe? E às vezes quando você tá numa situação assim, você se pergunta se são todos os livros assim tão ruins, se todos os livros não são iguais àquele, mas tem sempre que você se acalmar e achar um livro melhor, que você vai encontrar um caminho certo, um livro melhor até, um livro talvez não seja até tão melhor, mas só que vai te tirar e botar você no caminho correto até você ler um livro melhor ainda. Os Dois Morrem no Final tem uma jornada de início, meio e fim muito completa, uma aventura interessante que eu tava precisando encontrar, porque eu tava lendo uma sequência de livros que eu não tava gostando tanto e vinha ler outro livro depois meio complicado. Então foi um respiro e eu aconselho a todo mundo que quiser ler ali, sim. Eu li isso em outubro de 2022, faz um tempo, acho que foi outubro, não sei, pode ter sido agosto, agosto não, né? Pode ter sido setembro ou pode ter sido depois. Mas eu li mais ou menos nessa época e é um livro muito bom, eu aconselho a todos vocês, embora não seja um livro de fantasia, seja um livro mais de aventura mesmo e ficção, ou não, ficção, com toda certeza. Enfim, eu aconselho muito vocês e vamos pro nosso terceiro. Em terceiro lugar, O Hobbit. O Hobbit eu li em novembro do ano passado, 2022. E pois é, foi uma leitura complicada, porque você lê Hobbit, né, você escuta os nomes do Hobbit e fala, nossa, Hobbit, muito da hora. E eu assisti o filme do Senhor dos Anéis, não gostei, ou gostei, não sei. Eu não tenho opinião correta sobre o filme do Hobbit não, do Senhor dos Anéis, porque eu assisti os filmes completos umas 2 vezes e até hoje eu não sei se eu gostei ou não, sabe? É um sentimento estranho, porque são muitas horas pra se ver, se eu não me engano são 9 horas,
são 6 horas, 6, 7 horas, são tipo 3 filmes de 2 horas e meia, quase 3 horas. Então, são muitas horas pra se ver, então se você se compele a ver os filmes até o fim, é porque de alguma coisa você tá gostando. E sim, tem pontos que eu gostei, tem pontos que eu não gostei, mas eu acho que é muito longo, o livro podia ser menor, o filme podia ser menor, e quanto ao livro, é difícil, você tem que prestar muita atenção. Claro que é um livro mais fácil de entender do que Neuromancer, e é um livro mais famoso do que Neuromancer também, e é um livro melhor, mas ainda assim é um livro meio chato. Eu aconselho vocês a verem, tipo, eu vi o filme, e o filme é melhor do que o livro, sem brincadeira nenhuma. Os primeiros 6 capítulos são basicamente o que remete ao primeiro livro, e o primeiro filme, né? E o primeiro filme trata as coisas bem melhor, mais enxuta, você consegue ver, e isso é uma vantagem, mas é meio estranho, sabe? Então eu não aconselho muito a vocês, mas tem uma lista, sabe? Uma hora é sempre bom ler livros assim, então eu aconselho sim vocês lerem. Continuando para o nosso próximo. Quarto, Família de Mentirosos. Família de Mentirosos foi um livro bom que eu li em janeiro de 2023, desse ano agora. Foi acho que o último livro que eu terminei, talvez. Depende de quando esse aqui vai sair. Mas foi estranho, porque eu li Mentirosos há muito tempo atrás, não sei quando. E aí eu li Família de Mentirosos esses dias, só que Mentirosos é melhor. Porém, Família de Mentirosos ainda é legal. Só que ao mesmo tempo é estranho, porque esse livro tem umas partes desconexas, porque você segue um caminho todo pra no final ele ser bem diferente e mudar as coisas completamente assim do nada com um acontecimento em específico. Tá vendo esse barulho? Tem que falar por cima, não tem o que fazer. E isso me deixou meio complicado na cabeça, mas ainda assim foi um livro bom, porque eu queria ler cada vez mais páginas, só que no final é bem chato. Passou de alguns acontecimentos, você começa a se perguntar por que o livro ainda tá acontecendo, por que o livro ainda tá acontecendo, por que ele não só terminou de uma vez. Mas é importante cada uma das partes, e Família de Mentirosos foi um livro bom, e um livro enquanto eu lia, e eu lia outro livro que era bem terrível, eu ficava me perguntando por que eu tô lendo esse livro aqui se eu podia estar lendo esse daqui, que eu leio 30 páginas por minuto, em vez de ler esse aqui que eu leio 2 páginas por hora. É brincadeira, mas aconselho vocês a lerem também, é muito bom. E quinto e último, a gente tem Sol e Tormenta. Sol e Tormenta é pelo motivo final mesmo, é um motivo ruim mesmo, eu não gosto desse livro. E eu já vi muitas pessoas falando a mesma coisa, porque é um livro chato, é um livro arrastado, é um livro cansado, e eu não gosto nem um pouco dele. É o segundo livro, eu já falei isso várias vezes inclusive, é o segundo livro de Sombriossos e não me vale a pena ler, muito cansativo. Claro que se você tiver no hype de Sombriossos, você vai querer ler esse livro também, você vai falar, nossa, que livro bom, não sei o que, no Sombriossos. Mas quando você chega nisso, você começa a perceber que passa ali da metade, você começa a ficar meio cansativo, não acontece nada. Pra no final ter um acontecimentozinho legal, mas é bem pequeno e nem tão interessante assim, porque é meio difícil de entender as coisas também, no final. Mas é um livro bem, assim, ó, bem rápido, bem como ondas, então você vai entender muito bem, isso não é um problema. Só que é cansativo. Tem uma apresentação do personagem que eu gosto pra caramba, que é o Nikolai, e isso é muito bom, mas eu ainda assim não gosto tanto desse livro, porque ele é cansativo, ele é muito político, ao invés de só porradaria e é isso aí, e poderzinho. Então eu não gosto muito desse livro, não costumo gostar de livros políticos, então é meio estranho. Eu li esse livro em novembro do ano passado, porque eu tava já lendo Sombriossos, eu tava nessa vertente, e aí eu li depois Ruína em Ascensão e foi bem melhor. E eu gostei bem mais porque aconteceram mais coisas e não foi só um livro de acontece, não acontece, pensamento, crepúsculo, tá ligado? E, enfim, Sombriossos não, Sol e Tormenta. Enfim, esses foram os livros que me causaram ressaca literária nos últimos tempos, mas que pude subverter com outros livros, outras coisas, e isso eu guardo pra um novo vídeo, uma parte 2, quem sabe. Mas eu aconselho vocês a lerem cada um desses livros e conhecerem por vocês mesmos, porque às vezes tem um livro que eu não gosto que vocês podem gostar, então não sei, e às vezes tem um livro que eu gosto que vocês podem não gostar, então vale sempre a pena pensar. Um
beijo pra vocês e curtam esse vídeo, compartilhem com o máximo de pessoas. Se vocês gostaram desse vídeo, deixem um like de vocês para que mais vídeos aconteçam e se inscrevam no canal e até a próxima. Tchau.